Bom dia a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 29 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração Amatsu Norito, oração messiânica. Takamahara ni kamzumarimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Sumemi oya kamuizanagi no mikoto. Tsukushi no himuka no tachihana no odo no ahagi hara ni Misogi harai tamou toki ni narimaseru. Harai dono kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegare o. Harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshi o. Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomoni. Ame no fuchi koma no mimi furi tatete. Kikoshi meseto kashi komi momaosu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya nushi no kami mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya nushi no kami mamori tamae saki hae tamae. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade, e livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim, vos rogamos humildemente. Kam nagara tamachi haemase. Kam nagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim.
Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento. As 3 calamidades maiores e as 3 calamidades menores. A guerra é evidentemente uma luta coletiva e até hoje a humanidade tem demonstrado mais propensão ao conflito do que à paz. Vou explicar o motivo da natureza belicosa do ser humano. As pessoas possuem toxinas de diferentes tipos, sejam elas congênitas ou adquiridas. É comum dizer que essas toxinas se concentram nos locais em que os nervos são mais ativos. De acordo com minha tese, esses locais estão acima do pescoço. As toxinas acumuladas com o passar do tempo vão se transformando em nódulos, e quando esse processo atinge certo estágio, surge a ação contrária, isto é, a dissolução e a eliminação que nós chamamos de ação purificadora. Nessa ocasião, a febre surge infalivelmente para dissolver o nódulo e torná-lo líquido, e assim facilitar a eliminação das toxinas. Entre outros sintomas, inevitavelmente, a pessoa apresenta a sensação de peso na cabeça, cefaleia, secreção ocular, coriza, zumbido no ouvido, periodontite e enrijecimento do pescoço e dos ombros. Devido a isso, sempre apresenta certa indisposição, a qual constitui um problema, pois provoca a ira que resulta em conflito, o qual culmina em guerra. Assim, não há outro meio de extinguir a natureza belicosa do ser humano, a não ser o de eliminar a indisposição. Em tais casos, com a administração de Jorei, as toxinas diminuirão e, consequentemente, cessará a febre. As brigas de casal têm a mesma origem. Recebendo Jorei, os cônjuges conseguirão se harmonizar. Como vimos, a causa fundamental do conflito é a indisposição ocasionada pela febre purificadora das toxinas da cabeça, bem como da região do pescoço e dos ombros. Por conseguinte, o único meio para acabar com o conflito é curar por completo essa indisposição. Então, não será exagero afirmar que no mundo inteiro o Jorei da nossa religião é o único, inigualável e radical método de eliminação do conflito. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 2, trechos. Experiência de fé, Juan Agassiz Silvério, Igreja Nova Iguaçu, Jorei Center Petrópolis, Rio de Janeiro. Tenho 20 anos e no final de 2019, com a conclusão do ensino médio, resolvi intensificar as dedicações na obra divina, cuidando de pessoas com o Jorei, a fim de conduzi-las à fé messiânica. Assim, no começo deste ano, passei a me empenhar para transmitir 20 Jorei, ler no mínimo 30 minutos de ensinamentos por dia e dedicar no acompanhamento de pessoas. Decidi fazer isso, pois como único messiânico da família, queria contribuir para a salvação de meus antepassados e melhorar o destino de meus familiares. Um dia, logo após o término da dedicação, minha mãe me ligou dizendo que minha irmã estava no hospital com suspeita de infecção urinária, pois apresentava febre e ardência ao urinar. Imediatamente, fui ao altar e rezei para Meixo Sama me utilizar. Em seguida, fui ao seu encontro com um pequeno arranjo de flores. Chegando ao hospital, minha irmã aguardava para realizar alguns exames. Aproveitei para lhe explicar o princípio do Jorei e ministrei-lhe a luz de Deus durante 1h e 15 minutos até ela entrar para realizar os exames. Para nossa surpresa, nos exames não constou nenhum problema nos rins e nem infecção urinária, o que nos deixou muito felizes e aliviados. Minha irmã agradeceu pela oração e pelo carinho que eu tive com ela. Depois disso, não apresentou mais nenhum sintoma da doença. Naquela mesma semana, após refletir sobre a difícil situação financeira em meu lar, decidi passar a fazer a gratidão diária,
pedindo a Meixo-sama que mostrasse como ajudar meus pais. Meu pai é corretor de imóveis e estava um bom tempo sem vender nenhum imóvel. Passados alguns dias, qual não foi minha surpresa, quando ele nos disse que havia conseguido vender um imóvel de grande valor e que com a comissão iria conseguir equilibrar nossa situação financeira. Com essas duas experiências, compreendi que a melhor forma de ajudar nossa família é empenhar-nos nas dedicações à obra divina, pois ao deixar de lado os problemas pessoais e cuidar da salvação de outras pessoas, Deus cuidou da minha família e de minhas purificações. Continuo no acompanhamento de pessoas, na oferta do donativo de gratidão e nas demais práticas básicas da fé messiânica, pois tenho certeza que este é o caminho para me tornar um elemento verdadeiramente útil a Deus e a Meixo-sama. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto matinal do dia 29 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a permissão e a oportunidade de estar participando do culto matinal, junto com todos, nesse momento da purificação bastante intensa que o mundo todo está vivendo. Nós, messiânicos, aprendemos que assim, tudo está dentro da vontade divina, e que Deus está no comando de tudo, né? E isso é muito fácil de entender ou assimilar quando as coisas vão bem. E quando a purificação é forte, a gente fica na dúvida quem é que está comandando o quê, né? E será se está dentro da vontade de Deus, né? Então essa purificação também, eu acho que pelo menos para mim, a gente fica pensando, né? E a gente não entende os acontecimentos. Mas, ano passado, como todos lembram, a gente veio com uma atividade muito forte que foi os Dai Joreikai, as grandes reuniões de Jorei. E o presidente vinha falando de forma insistente, né? Parecia até brincadeira quando ele falava. Quantos Jorei está recebendo? 4. 4 por hora, por dia, por mês. E naquela brincadeira, né, todo mundo foi pegando pouco a pouco, né, assim, de forma bastante séria, onde todo mundo começou a receber muito Jorei. Eu acredito que com isso, muitos milagres aconteceram, né, e na época, ano passado, a gente não entendeu bem, né? E passou o ano, aí entrou 2020, eu também fiquei pensando, o que vem esse ano? E aí em janeiro veio 10 ensinamentos. Aí quando veio os 10, eu falei, 10? Por que 10? Aí veio fevereiro, pensando que 10 ia ser o ano todo, fevereiro veio mais 10, falei, 20, né? E a gente sem entender, pelo menos eu não estava entendendo. Só que aí em março veio a purificação, que atingiu o mundo todo, aqui no Brasil também, entramos em quarentena, todo mundo assim meio sem saber como é que enfrenta direito isso, mas vivendo a purificação é que eu fui entender, né? Pelo menos é assim que eu estou vendo. Puxa, ano passado, aqueles 10 Jorei, massa de Jorei, eu acho que foi a nossa salvação, porque Deus preparou, né? E o presidente foi utilizado para colocar essa tarefa da leitura de ensinamento. E eu acho que é isso que o Jorei deu força e o ensinamento está dando o caminho, o roteiro para a gente poder enfrentar o dia a dia. Ficar em casa é muito complicado, né?
a gente fica meio que igual siri na lata, não sabe, tá doido para sair, não sabe por onde sair, né? E daqui a pouco a gente fica meio até irritado, tem horas, né? E então, assim, esses ensinamentos, pelo menos eu estou tentando praticar assim, é que ele que está dando um ritmo, uma direção de como enfrentar, né? E, assim, um dos ensinamentos que eu estou procurando praticar, né? É um ensinamento que eu gostaria de ler para vocês, mas, graças a essa purificação, a internet está muito intenso, né? Eu não entendo direito de internet, mas eu sei que tem que ter sinal, tem que ter Wi-Fi, tem que ter senha, e agora tudo tem senha. De bobear, até para entrar dentro de casa tem que ter senha, né? Tem senha no banco, senha de... tudo tem senha, né? Então eu fiquei pensando e penso, né, que para a gente poder também entrar em sintonia ou entrar em comunicação com Deus, também tem a senha. Pelo menos é essa senha que eu gostaria de passar para vocês, que está nesse ensinamento. O ser humano depende do seu pensamento. É realmente verdade que gratidão gera gratidão e lamúria atrai lamúria. Isso ocorre porque o coração agradecido comunica-se com as forças divinas e o queixoso com as forças malignas. Assim, quem vive agradecendo torna-se naturalmente feliz e quem vive lamuriando torna-se infeliz. O ensinamento da religião, o motto "Alegrem-se que virão coisas alegres", é realmente uma sábia afirmação. Então, com isso, eu entendi que para poder entrar em sintonia, ou a senha, é desenvolver o sentimento de gratidão, né? E eu acho que tudo tem nível, e como a internet tem lugar que sinal é bom, sinal é ruim, o sinal fica girando a bolinha que nunca entra, cai a comunicação, né? A conexão com a internet. Então, eu acho que com Deus também, muitas vezes, se a gente escorregar no nosso sentimento, eu acho que a conexão da gente cai. Então, essa purificação e o dia a dia, vamos exercitar esse lado, né, do nosso sentimento de gratidão, né? Acordar tentando agradecer, né? Agradecer a oportunidade de conviver com os filhos, fazer a comida, aprender a lavar a louça, né? Cada vez mais a gente está ficando expert nesse assunto, né? Culinário, doméstico, né? E que também é importante para poder formar o paraíso no lar. Então eu gostaria de, assim, junto com vocês, poder praticar bastante para poder finalizar, né, essa purificação o mais rápido possível. Então, muito obrigado, uma boa missão a todos.